Olá, pessoal, na paz do Senhor. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 8 de Provérbios, do versículo 1 até o versículo 21. E o título diz assim: A excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões ela está gritando: É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nela nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez da prata e o conhecimento, em lugar do ouro escondido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Amém. Até aqui. Então, aqui ele fala sobre esta sabedoria que, ao meu entendimento, é o próprio Senhor Jesus, né? Ele que é cheio de sabedoria, nele habita toda a sabedoria. E aí ele vai falando, né, sobre a excelência da sabedoria, o quão bom é buscar esta sabedoria que vem do Senhor, que habita no Senhor, que é o próprio Senhor. E aí ele vai dizendo, né, que a sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados e clama aos homens, né? É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendam a prudência, vocês tolos entendam a sabedoria. Então, o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo que fala ao nosso coração, que comunica as vontades do Senhor ao nosso coração, ele clama para que nós busquemos essa sabedoria, que nós andemos nos caminhos retos, né? E aí ele diz: todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para o que tem compreensão e justas para o que acham conhecimento. Então, tudo que sai da boca do Senhor é justo, é reto, e é isso que nós devemos buscar. E assim nós teremos a compreensão, o discernimento e acharemos o conhecimento. Hoje nós temos visto muito no mundo religioso a busca pelo conhecimento. Isso não é ruim, isso é muito bom. Isso deve ser feito, deve ser buscado. A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa estudar a história, o contexto histórico na qual a Bíblia está inserida. Mas nós não podemos deixar que a teologia, o estudo de Deus, ele esteja acima, né, da própria palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo nos revela através da palavra e da sabedoria que é o próprio Jesus, porque muitas vezes podemos nos deixar levar pelo próprio conhecimento, ou seja, apoiar, né, a nossa fé no nosso próprio conhecimento e não no Senhor. Então, isso nós devemos ter cuidado, né? E aí ele diz que eu, a sabedoria,
moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, o Senhor Jesus, que contém toda a sabedoria, Ele é o nosso principal conselheiro, Ele é o nosso provedor, e é nele que nós devemos buscar, né, o conhecimento e o conselho. E aí ele diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então aqui, né, a gente tem mais falando sobre o temor do Senhor, né? Então, seguir os conselhos do Senhor. Ele diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Então, a fonte eterna de sabedoria é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos buscar, é nele que nós devemos permanecer. E aí, ele vai falando sobre isso, né? E ele fala que o meu fruto é o melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Então, que nós venhamos verdadeiramente buscar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conselho que está no Senhor Jesus, está na sua palavra, está em buscarmos o Espírito Santo, que ele irá nos revelar aquilo que está no coração de Deus através da sua palavra, e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento. Estudar sim as escrituras, estudar contexto histórico é muito importante, mas isso não é o suficiente, porque isso pode nos levar a nos apoiar em nós mesmos, naquilo que a nossa mente pode entender, mas Deus é muito além do que a nossa mente pode entender. Ele tem mistérios muito maiores do que a gente possa imaginar. Então, que a gente não venha colocar o Senhor dentro de uma caixinha do conhecimento humano, mas que a gente venha dar liberdade ao Espírito Santo para agir na nossa vida, para nos dar o discernimento e para nos direcionar em todos os caminhos com a verdadeira sabedoria, nos enchendo dessa verdadeira sabedoria, do verdadeiro conselho, em nome do Senhor Jesus. E esta é a minha oração no dia de hoje, que nós venhamos buscar a sabedoria que está no Senhor, porque aqui ele diz que os que me procuram acham. Então, que nós venhamos procurar, e eu creio que nós com certeza iremos achar que no versículo 17, eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Amém?